E fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez, queridos, dessa feita, pedindo a Deus a iluminação para a compreensão da palavra. Vou pedir ao presbítero Renato, que é o microfone, peça a iluminação de Deus nesse instante. Senhor Santíssimo, em nome de Jesus, ó Pai, queremos nós aqui nos colocar diante de Ti, ó Pai, como total dependente, Senhor, da Tua iluminação, ó Pai. Sem o Teu Santo Espírito, ó Pai, nós não podemos compreender a Tua palavra. Por isso, Senhor, nos colocamos diante de Ti como impotente, carentes da Tua graça, Senhor, necessitados do Teu amor, da Tua compaixão e da Tua misericórdia. Ó Senhor, que o Senhor use, ó Pai, o Teu poder para iluminar, Senhor, através do Teu Santo Espírito, o Teu servo, o pastor Jean, nessa noite, ó Pai. Que o Senhor use para falar aos nossos corações. E que em nome de Jesus também nós venhamos a estar preparados para receber a Tua palavra, Senhor. Que ela nos sirva para edificação, para correção, Senhor. Para que venhamos a crescer em nossa santificação. Venha ser misericordioso e bondoso para conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Assim que eu vim morar aqui em Cajazeiras, isso há 2 anos atrás, certa feita bateu uma mulher na porta da minha casa, desesperada, porque descobriram que eu era pastor e ela estava enfrentando um grande problema com o seu filho dependente, viciado em droga. Alguns irmãos chegaram a conhecer a dona Rosa e o seu filho também aqui em nossa igreja. A dona Rosa, ela bateu em minha casa desesperada porque ela não sabia mais o que fazer em relação ao seu filho. O João Vitor, ele estava totalmente escravizado e preso ao crack, e a situação era de desespero no semblante daquela mulher. O que ela falava para mim é: pastor, eu já fiz de tudo e eu não sei mais o que fazer, e agora? Como proceder? O desespero daquela mulher, ela reflete e ela espelha um pouco o desespero que eventualmente atinge o coração dos seres humanos em dadas situações. Nós precisamos admitir que diante de problemas com dependência de drogas, diante de problemas familiares, diante de problemas financeiros, eventualmente o nosso coração ele desfalece, e o questionamento que vem em nossas mentes é justamente este: o que fazer? O que é que está ao meu alcance? Eu já fiz de tudo, mas me parece que não há nenhuma luz no fim do túnel. Como proceder diante de tal situação? O que fazer quando a situação em que estamos vivendo parece fugir do nosso controle? Nós estamos diante de uma situação bíblica onde discípulos e Jesus estavam no barco, e este barco estava fora de controle. Nós estamos diante de uma situação bíblica que reflete como nós devemos proceder quando a situação escapa do nosso alcance. Nós estamos diante de uma situação onde os discípulos de Jesus se encontram desesperados e se perguntando o que é que eles poderiam, o que é que eles deveriam fazer. A história nos relata, queridos, que 12 discípulos entraram no barco atravessando o mar da Galileia, quando uma grande tempestade atingiu aquele barco. E curiosamente Jesus Cristo dormia diante daquela tempestade. Dormia, e ao que parece, num sono profundo. E então os seus discípulos, atemorizados, eles acordam Jesus, pedem a ajuda de Jesus, e as palavras de Jesus são mais curiosas ainda. Jesus vai falar: vocês são homens tímidos, homens de pequena fé. Ele levantou-se, então repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. O que é que nós podemos aprender com este texto, queridos? O que é que Jesus Cristo ele quer dizer quando acusa os seus discípulos de serem homens tímidos e de pouca fé? Ora, é difícil imaginar que diante de uma tempestade você terá fé o suficiente para mandar o vento e o mar se acalmar. Será que Jesus Cristo estava esperando que diante daquela situação desesperadora, será que Jesus estava esperando que aqueles discípulos dessem uma grande demonstração de fé, mandando o vento e o mar se acalmarem?
Será que é esta a lição do texto? Será que é isso que nós devemos fazer em nossos momentos de desespero? Mandar a situação se acalmar ou dar uma ordem para que tudo faça-se transforme-se em grande bonança? Não é exatamente isso o que o texto quer dizer. Quando Jesus Cristo acusa os seus discípulos de serem homens tímidos ou covardes talvez seria uma melhor tradução, homens tímidos e covardes e de pouca fé, não é que Jesus Cristo estava esperando que os seus discípulos dessem uma ordem na natureza, nada disso. Jesus Cristo está estranhando o comportamento desesperado daqueles homens. Jesus Cristo está quase que dizendo àqueles homens: olha, vocês sabem com quem vocês estão, vocês viram os milagres que eu realizei em Cafarnaum, vocês sabem de quem se trata, e muito mais do que isso, vocês sabem que a minha missão não termina aqui. Se vocês soubessem efetivamente quem eu sou, se vocês demonstrassem fé efetivamente em quem eu sou, esse desespero jamais tomaria conta do coração de vocês. Eu não vou morrer. É como se Jesus Cristo quisesse mostrar àqueles homens que aquele barco não ia naufragar. A tempestade poderia ser forte, o quão fosse, mas Jesus Cristo estando naquele barco, aqueles homens, aqueles discípulos, eles precisariam ter a confiança e a certeza de que eles estariam bem. O que o texto nos ensina aqui, queridos, e a grande lição dessa passagem, é que nos momentos de grande tribulação, quando a situação parece fugir do nosso controle, tudo o que nós precisamos fazer é descansar em Deus. A grande lição aqui, dada pela passagem, ela não se reflete somente nas palavras de Jesus, mas no próprio exemplo de Jesus. Ora, como é possível alguém dormir? Como é possível alguém dormir profundamente diante de uma grande tempestade? Só é possível alguém dormir diante de uma grande tempestade quando este alguém manifesta uma grande fé. O que nós vamos encontrar aqui, queridos, na pessoa de Jesus, é um exemplo de fé, um exemplo de um homem que tem confiança no próprio Deus, no homem que sabe que este barco vai balançar de um lado para o outro, de um homem que sabe que as ondas e que as águas irão adentrar para dentro do barco, mas um homem que sabe que a sua missão não vai terminar ali, um homem que sabe que Deus tem conduzido até a cruz, um homem que sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Somente quando você manifesta uma fé deste tamanho, você será capaz de fato de atravessar qualquer tribulação ou tempestade que for, dormindo. Aquele desespero dos discípulos revelam homens de pequena fé. Por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? Queridos, o que nós aprendemos aqui é que quando a situação foge do nosso controle, nós precisamos aprender de fato a descansar em Deus. E aí é que vem duas perguntas a serem respondidas. Por quê, pastor? Ou uma pergunta com duas respostas. Por quê deveríamos descansar em Deus? Por quê, pastor? Eu deveria dormir se a situação parece tão perigosa? Por que dormir se o barco parece que vai naufragar? Queridos, nós precisamos aprender a descansar em Deus primeiro, porque precisamos reconhecer que eventualmente já fizemos tudo o que poderia ter sido feito. Nós demoramos para admitir isso. Nós temos dificuldades para admitir que não podemos fazer mais nada. Nós somos tão confiantes em nossa própria capacidade, somos tão antropocêntricos, que nós demoramos a perder a fé em nós mesmos. Nós perdemos o nosso sono de noite, sabe por quê? Nós perdemos o nosso sono porque estamos pensando o que podemos fazer. Nós perdemos o nosso sono porque nós pensamos o que ainda nos falta a ser feito. No entanto, precisamos admitir que existirão situações em que não poderemos fazer mais nada, em que tudo o que poderíamos ter feito já foi feito, tudo o que estava ao nosso alcance já foi feito.
Que possamos nos desarmar disso, que possamos entender que eventualmente estaremos entregue à vontade de Deus. Já viu aquela frase, seja o que Deus quiser? É exatamente isso. Fizemos, agimos. Com toda certeza, aqueles discípulos no barco, eles se perguntavam uns aos outros, e agora? O que é que fazemos? Lançamos a âncora? Ou esvaziamos o barco? E agora o que é que vamos fazer? E a situação fica mais tensa quando nós observamos que todos estão desesperados. A sua situação se torna mais desesperadora quando você observa o desespero que está à sua volta. É difícil manter a calma quando todo mundo do seu lado está apavorado. É aquele seu problema familiar, ou o seu problema financeiro, o que quer que seja, e todo mundo à sua volta está desesperado. Você se desespera também. O que nós entendemos aqui é que nessa situação de desespero, o único que mantém a calma é Jesus. Está uma bagunça, todo mundo achando que vai morrer, mas Jesus Cristo sereno, um homem de fé, um homem que sabe o que Deus faz. Então, nós precisamos descansar, porque primeiro precisamos admitir que eventualmente já fizemos tudo o que poderíamos fazer. E a segunda razão pela qual, queridos, nós precisamos descansar é porque precisamos também entender que não estamos desamparados nessa vida. A segunda razão pela qual nós perdemos o nosso sono, e a segunda razão pela qual nós ficamos tão desesperados, é porque nós temos a leve sensação ou a forte impressão de que tudo depende de nós mesmos e somente de nós. Nós temamos admitir que não estamos desamparados. Nós nos comportamos como crianças recém-nascidas com fome. Você já viu um bebê com fome? O bebê com fome, ele chora, mas chora muito alto. Você deixa um bebê com fome no berço, mas o moleque chora, berra, parece que vai morrer, parece que não tem pai, não tem mãe para dar comida para ele. Chora, 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 e o pai e a mãe estão bem do lado aqui. Calma, meu filho, eu vou te dar comida, eu estou aqui. E uma das razões pelas quais nós nos desesperamos tanto é porque, como bebês num berço com fome, nós achamos que estamos sozinhos. Ei, eu vou morrer, não vai chegar ninguém para me dar mamadeira aqui agora. Então, obrigado, filho. Nós somos muito incrédulos nesse sentido. Jesus dorme porque ele sabe que o Pai está bem do lado dele. Jesus dorme porque ele sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. Parece clichê isso, mas nada consola mais o nosso coração do que ter a certeza de que Deus controla todas as coisas. Queridos, me diz a verdade, me diz se isso não conforta o seu coração. Você pode passar pelo que for, mas se você lembra que Deus controla todas as coisas, de que você não está sozinho, de que você não está desamparado, que as coisas não dependem só de você, isso acalma, isso conforta. Ah não, mas eu preciso fazer alguma coisa. O que é que eu não fiz ainda que eu posso fazer? E agora? Calma. Deus está no controle. Deus, ele pode trazer a solução. E ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E eventualmente ele mesmo manda a tempestade. Perceba isso. Não tem dúvida, não há dúvida de que Deus mandou aquela tempestade ali no mar da Galileia. Aí você pode perguntar, mas por que Deus fez essa perversidade com os discípulos? Foi perversidade o que Deus fez? Ao fim daquela tempestade, aqueles homens, eles estavam com uma fé desse tamanho. Por quê? Porque eles viram Jesus repreendendo o mar. E eles exclamam ao fim, eles falam, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Ou seja, aquela tempestade teve o seu propósito. Aquela tempestade